A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, estamos iniciando o nosso terceiro trimestre de 2025, hoje, com a revista dos pré-adolescentes, que está sensacional. Vamos estudar recebendo o batismo no Espírito Santo. Mas uma pergunta, é no Espírito Santo ou com o Espírito Santo? Deixa aqui nos comentários. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. Somos um canal completo e eu só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora eu quero saber como foi o encerramento do segundo trimestre aí na sua igreja, na sua classe. Teve alguma comemoração? Teve café da manhã, simulado, certificado, premiação? Deixa aqui nos comentários que eu vou mandar para o senhor todo especial. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 1 dos pré-adolescentes do terceiro trimestre de 2025, que traz por título A Promessa do Derramamento do Espírito Santo. Eita, veja só. Se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final deste vídeo vou deixar a dinâmica para que vocês possam estar assistindo e também realizando com a turma. E caso você queira a dinâmica digitada, já sabe, basta acessar o nosso site. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer nosso site. Você clica no menu pré-adolescentes. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. Tudo grátis. Você não paga nada por isso, para que nós possamos assim estar ali ajudando também, tá bom? Agora, se você quiser, pode iniciar a sua aula também fazendo algumas perguntas para assim verificar se a turma tem ou não tem conhecimento sobre a temática que será estudada. Pergunte à sua turma quando aconteceu esse derramamento do Espírito Santo. Quem pode citar uma passagem no Antigo Testamento que fala sobre esse derramamento do Espírito Santo? Pergunte também quando aconteceu, foi derramado sobre quem? E serviu tão somente para o passado? Pode acontecer hoje também, ou acontece hoje, o derramamento do Espírito Santo? O que isso significa? Eita, já vai apertar o juízo dos seus alunos. Mas se for necessário você perguntar, pois assim você vai estar verificando se os pré-adolescentes têm ou não têm conhecimento sobre a temática que será estudado. Segue a dica, professor! A lição de hoje encontra-se em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 29. Recomendo você fazer a leitura compartilhada com seus alunos. E são apenas 2 versículos. Dá muito bem para você fazer com a sua turma. E é importante que eles estejam acompanhando a leitura na Bíblia Sagrada e até mesmo marcando. Cabe a você, enquanto professor, incentivar. Agora vamos para o nosso versículo em destaque, que é a nossa mensagem. Vejamos. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Joel capítulo 2, versículo 8, vai ser muito estudado hoje, quando o próprio Deus faz a promessa do derramamento do Espírito Santo. E você sabe, se Deus prometeu, pode anotar, porque vai estar acontecendo. Mas eu quero saber o seguinte: quando foi que aconteceu esse derramamento do Espírito Santo? Prometido lá com o profeta Joel, e aconteceu quando? Deixa aqui nos comentários. Vamos fazer uma aula participativa. Venha conosco, professor. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução ou conhecendo o Mar de Deus. Vejamos. Querido pré-adolescente, na verdade, professores dos pré-adolescentes, a paz do Senhor. Neste trimestre, você aprenderá sobre o batismo no Espírito Santo. A promessa do batismo no Espírito Santo foi anunciada pelo profeta Joel muitos anos antes de Cristo vir a este mundo.
Em Atos dos Apóstolos, encontramos o registro do cumprimento dessa profecia. O derramamento do Espírito ocorreu no dia de Pentecoste, quando todos foram cheios do poder do alto e começaram a falar em outras línguas. Veja só, boas informações contidas aqui nessa introdução. Preste atenção. Primeiramente, o derramamento do Espírito Santo foi prometido no Velho Testamento pelo próprio Deus. Usando o profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, ele prometeu que nos últimos dias, nos últimos tempos, seria derramado do seu Espírito, e onde seria para todos, os velhos, os moços, os mais velhos, os mais novos, todos receberiam o derramamento do Espírito Santo. Mas, no entanto, essa promessa não se cumpriu no Antigo Testamento, mas vai se cumprir no Novo, e não no período em que Cristo Jesus está aqui. Logo após a sua ascensão ao céu, aí agora vai acontecer a inauguração da igreja. Isso mesmo, a inauguração da igreja ocorreu em Atos capítulo 2 e o derramamento do Espírito Santo ocorreu nesse mesmo dia. Então, na inauguração da igreja, Atos capítulo 2, ocorre o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. No início aqui eu perguntei, com ou no Espírito Santo? Tem alguma diferença? Deixa aqui que daqui a pouquinho vou dar minha resposta também. Mas é interessante você conversar com seus pré-adolescentes que essa promessa do derramamento do Espírito Santo é algo desde o Antigo Testamento. Mas, no entanto, o povo de Israel não conheceu, não recebeu esse derramamento do Espírito Santo no Antigo Testamento. Não ocorreu e não recebeu também no período em que Cristo Jesus viveu aqui nesta terra por 33 anos. E sim, após a sua ascensão, acontece o derramamento do Espírito Santo, que nada mais é também do que a vinda do Espírito Santo para estar conosco. Pois Jesus prometeu que não deixaria os seus discípulos órfãos, sem ninguém. O Espírito Santo veio a esta terra para estar conosco, nos fortalecendo e nos protegendo. Agora tem uma pergunta: e você já foi batizado no Espírito Santo? Eita, e você já falou em outras línguas? As pessoas querem saber, por certo, pastor, como saber se eu já fui batizado no Espírito Santo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que daqui a pouquinho eu vou dar a minha também. Isso aqui, professores, é para chamar a sua atenção e fazer com que vocês venham participar da aula. Da mesma forma, vocês devem fazer também com seus alunos, chamando a atenção, fazendo perguntas e não responde. Deixa a turma na curiosidade e vê também se eles vão estar participando. A aula da EBD tem que ser participativa. Chama a atenção da sua turma. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: uma promessa para os últimos dias. A promessa do Espírito é uma bênção que está disponível a todos que aceitam a Jesus como um único e suficiente Salvador. Veja só, a promessa do Espírito Santo foi prometido no Velho Testamento. Cristo Jesus reforçou essa necessidade e disse que estaria enviando outro Consolador, e esse outro na mesma autoridade, no mesmo poder. Então, a igreja em Atos capítulo 2 vai conhecer esse Consolador enviado por Cristo Jesus, para que a igreja, os seus discípulos, não ficasse só e assim também recebesse poder, autoridade para realizar a obra do Senhor. Logo, o Espírito Santo veio sobre todos que estavam orando na expectativa de serem cheios do Espírito Santo e também batizados no Espírito Santo e no fogo. Eita, pastor, até fogo? Calma, estamos apenas começando. Vejamos. Promessa do batismo no Espírito Santo em Joel capítulo 2, versículo 28. Você sabia que o batismo no Espírito Santo foi anunciado no Antigo Testamento? O profeta Joel foi o escolhido por Deus para trazer maiores detalhes sobre o cumprimento dessa promessa para os últimos dias. Ele afirmou que esse batismo viria sobre jovens, velhos, servos e servas, bem como a manifestação do Espírito se daria por meio de sinais como sonhos, visões, revelações e maravilhas. Em outras palavras, o derramamento do Espírito Santo viria com dons espirituais a partir do momento em que a igreja
receber o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, os demais dons também vão tornar evidente, porque esse derramamento do Espírito Santo também vem acompanhado com dons para que a igreja possa realizar a obra do Senhor. Nós precisamos ter esta autoridade, ter esta comunhão, para que nós possamos pregar a palavra com a nossa palavra, mas também com ações, com sinais, para que o povo possa crer no poder de Deus, que é verdade. E isso profetizado por Joel e se cumpriu no Novo Testamento. Sempre faça essa ponte, Velho com Novo Testamento. Dando seguimento, a promessa é atual. A promessa da descida do Espírito Santo, que Deus revelou ao profeta Joel, se cumpriu em Atos 2. O propósito de Deus se cumpriu no tempo certo, tendo em vista que esta era a sua vontade para a igreja. Entretanto, essa promessa não ficou restrita ao início da igreja. Ela é atual e contínua e se cumpre sobre os crentes que buscam o batismo no Espírito Santo com todo o coração. Aqui agora o comentarista coloca, porque tem muitas pessoas ensinando, pregando, que o derramamento do Espírito Santo seria ou aconteceu tão somente com os crentes da igreja primitiva. Que após a igreja primitiva, o Espírito Santo, já ninguém pode ser mais batizado, ninguém pode falar em outras línguas, porque isso foi um acontecimento para a igreja primitiva. Mas, no entanto, não é isso que está escrito. O poder de Deus está direcionado para a igreja. A igreja tem o Espírito Santo de Deus e pode ser batizada no Espírito Santo. Basta crer, orar, buscar, confessar seus pecados, buscar o Senhor, se render, dar graça a Ele. Porque o Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja. Os apóstolos, os discípulos aqui, eles estão representando a igreja. Hoje, somos nós que somos discípulos, somos nós que somos os pastores, e estamos aqui ministrando a palavra de Deus. Então, o que aconteceu em Atos capítulo 2 pode acontecer na sua igreja, até mesmo em sua casa, quem sabe até mesmo na rua. Quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo em casa? Varrendo a casa, lavando o banheiro, isso mesmo, na roça, capinando, roçando. O poder de Deus está destinado para a igreja e pode acontecer no lugar que você esteja buscando. Você pode ser batizado no Espírito Santo em qualquer lugar, basta orar, buscar. Você crê dessa forma? E deixa aqui nos comentários se você já é batizado e aonde aconteceu o batismo no Espírito Santo. Você vai ver aí que vai ter pessoas que vão dizer, eu fui batizado em casa, eu fui batizado no trabalho, em qualquer lugar pode acontecer. Mas eu vou dizer um negócio, viu? Hoje é melhor que seja na igreja. Você concorda comigo? Discorda? Vá deixando aqui nos comentários, por gentileza. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, a letra C, que traz por título: a promessa é para todos. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste ficou marcada para sempre na história da igreja. Esse revestimento de poder não ficou restrito para aqueles que estavam presentes naquele dia, nem mesmo a uma classe específica de pessoas. O profeta Joel mencionou que até mesmo os servos e servas desfrutariam do cumprimento da promessa. Isso significa que o batismo no Espírito Santo é para todos os que creem em Cristo Jesus hoje. Atos 2, versículo 39. Aqui é outro questionamento também. Muitas pessoas acreditam que esse batismo, que esse revestimento de poder só foi direcionado para aqueles 120 pessoas que estavam orando, esperando o derramamento do Espírito Santo. Que após esse período, ninguém foi mais batizado no Espírito Santo. Que o batismo hoje não acontece, porque foi algo para ser feito com a igreja primitiva, para que ela pudesse dar seguimento à obra do Senhor. Mas, no entanto, a promessa não é essa. Até mesmo os servos e as servas receberiam este revestimento de poder. O batismo no Espírito Santo é para todos os crentes. Isso mesmo, independente da sua época. Se você crê em Cristo Jesus, você pode ser batizado no Espírito Santo em qualquer momento. Agora é necessário orar, buscar, consagrar, jejuar, fazer a sua parte na adoração e serviço ao Senhor e também pedir o batismo no Espírito Santo. Para você entender, no dia de Pentecoste foram batizados aqueles que estavam esperando, que estavam com desejo de receber o batismo e estavam orando,
buscando, estavam fazendo a sua parte. Cabe a nós crer, cabe a nós orarmos, cabe a nós desejarmos. O restante é Cristo Jesus que vai fazer. Porque quem batiza no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o batizador. É Jesus que batiza. Percebeu o que eu falei aqui agora? Batismo no Espírito Santo e com o Espírito Santo é a mesma coisa, tá bom? Não tem diferença nenhuma. Você pode falar batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eita glória! Eu lhe disse que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, está gostando, entendendo? Ficou em dúvida? Vai deixando aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes quero saber o seguinte, você quer se tornar membro para assim receber o maior suporte do Brasil? Pastor, quer ser membro? Eu vou receber o quê? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título a promessa do Espírito nos Evangelhos. João Batista foi o profeta enviado por Deus diante do Messias. Ele batizava aqueles que o procuravam para o arrependimento. João, no entanto, declarou que viria alguém depois dele que os batizaria com outro batismo muito especial. Ele estava falando de uma pessoa que brevemente inauguraria o ministério do Espírito Santo, batizando seus discípulos com o poder do alto. Veja só, João Batista. Quem é João Batista? Aquele que apareceu no deserto, pregando a palavra, anunciando a palavra e também chamando todo o povo para poder se arrepender dos seus pecados e poder assim se batizar. Mas ele deixou bastante claro que ele não era o especial, o Messias, mas que depois dele viria um que batizaria, eita glória, com Espírito Santo e com fogo. No caso, Jesus Cristo, que é superior a João Batista. Agora, vamos para o nosso segundo tópico, a letra A. Vejamos. Deus promete o batizador. João Batista sabia que a sua missão era batizar com águas os pecadores arrependidos. Porém, o batismo realizado pelo Messias seria com o Espírito Santo e com fogo. O seu papel era ser a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Quando o batizador viesse, João precisava ter a certeza de que ele era. Então, Deus lhe deu um sinal. Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. João viu o cumprimento da promessa e a voz de Deus confirmar que Jesus, seu filho, seria o batizador. Veja só, existia em Israel uma expectativa acerca da vinda do Messias. E aqui agora aparece na história João Batista pregando acerca do arrependimento dos pecados e chamando todos para se arrepender. Mas, no entanto, João Batista sabia que ele estava batizando as pessoas para o arrependimento. Mas, no entanto, Deus lhe traz a revelação dizendo que ele estaria vendo aquele que batizaria os seus filhos com Espírito Santo e com fogo. Então João pergunta, mas como é que eu vou saber? Como identificar o verdadeiro? Porque você sabe, sempre aparecem pessoas aí tentando ocupar o lugar de Cristo. Não é de hoje não, já faz tempo. Então Deus lhe dá uma revelação. Aquele que você vê
desceu o Espírito Santo. É ele que vai ter autoridade para batizar no Espírito Santo e com fogo. E isso acontece exatamente com Jesus. Quando Jesus vai ser batizado por João Batista lá no Rio Jordão, de repente Jesus recebe o Espírito Santo vindo em forma corpórea de pomba, e ali João percebe a vinda do Espírito Santo e também ouviu a voz de Deus confirmando: este é meu filho em quem a minha alma se comprazo, este é meu filho a quem eu amo, este é o meu enviado. A partir desse momento ali, João teve a certeza que Jesus seria o batizador no Espírito Santo e com fogo. Mas, no entanto, irmãos, ninguém entendia ainda como seria esse batismo. Tanto que Jesus passa ainda 3 anos e não batiza ninguém com Espírito Santo nem com fogo. Porque isso não era a hora. Você pode ouvir a promessa agora, mas tem que esperar o tempo de Deus. Fica com essa dica. Dando seguimento, vejamos. Segundo tópico, a letra B, a promessa no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, encontramos o registro do momento em que Jesus deixou claro aos discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que o poder do alto viesse sobre eles. Lucas capítulo 24, versículo 49. Essas palavras, registradas no Evangelho de Lucas, fazem conexão com o livro de Atos, quando o mesmo Lucas cita as passagens de Jesus. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Veja só, aqui agora o Dr. Lucas escreve o evangelho que leva o seu nome. Ele agora vai trazer uma grande revelação de Cristo Jesus para o seu povo, quando o próprio Jesus estava prometendo enviar o Consolador, esse revestimento de poder que seria o derramamento do Espírito Santo. Agora a promessa foi diretamente feita por Jesus Cristo aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Esse revestimento de poder seria o derramamento do Espírito Santo, profetizado por Joel, anunciado também por João Batista. Então, Cristo Jesus é o batizador, aquele que batiza no Espírito Santo. E esse batismo serve para fortalecimento espiritual, para uma capacitação para realizar a obra do Senhor. Por isso que os discípulos deveriam esperar esse revestimento de poder para só depois dar seguimento à obra do Senhor. Deu para você entender? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vejamos. A promessa no Evangelho de João. Jesus sempre deixou claro que viria outro que estaria com seus discípulos até o fim. O papel dessa outra pessoa era orientar os discípulos a continuarem a obra que ele iniciou aqui na terra. Deus estava revelando à humanidade, por intermédio de seu Filho, que o plano espiritual para a igreja seria estabelecida por meio do ministério do Espírito Santo. Vejamos, né? O tempo de Jesus já estava chegando ao fim. Cristo Jesus já estava cumprindo a sua missão, mas, no entanto, estaria morrendo, ressuscitaria e iria para o Pai. Mas, no entanto, a igreja, os discípulos, não poderiam ficar órfãos, não poderiam estar sozinhos, porque a obra aqui na terra é difícil e nós precisamos do cuidado de Deus, da atenção de Deus, dessa capacidade para realizarmos a obra do Senhor. E Cristo Jesus sabia muito bem, por isso, faz a promessa de enviar o Consolador, que estaria com a igreja, que estaria conosco, nos capacitando, nos fortalecendo, nos animando para que nós possamos continuar realizando a obra do Senhor. É por isso que a tribulação vem, mas nós continuamos aqui. É por isso que as lutas vêm, mas nós estamos de pé, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que está conosco. É por isso que a luta vem e passa. A adversidade vem e passa, porque você é confortado. Porque você é confortado, fortalecido pelo Senhor. Diante das lutas, das perseguições, você continua de pé. Não é porque você é bonito, não. Não é porque você é filho de crente, não. Não é porque você é da Assembleia de Deus, não. É por causa do Espírito Santo que foi enviado por Cristo Jesus para nos fortalecer, para que você não desista na primeira luta, para que você não desista na primeira perseguição. O Espírito Santo de Deus está conosco para que nós possamos continuar realizando a obra de Cristo. Você crê dessa forma? Deixa aqui nos comentários.
e conversa também com seus pré-adolescentes. Faça uma discussão, apresente essa temática para eles e pergunte, será que é importante ou não é importante? Pergunte também aos seus alunos, será que mudou alguma coisa antes de ser batizado no Espírito Santo? Eles tinham um comportamento. E depois que foram batizados no Espírito Santo, teve alguma mudança de comportamento? Mudou alguma coisa? Converse com seus pré-adolescentes. Eles precisam perceber a importância que é em buscar o batismo no Espírito Santo. E Jesus vai batizar no Espírito Santo nesse trimestre. Você crê? Deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Eita maravilha, estou lhe dizendo aqui, o alimento é forte. Mas quero saber o seguinte, já está inscrito no canal? Não acredito, não se inscreveu no canal ainda, então preste atenção. Nós também estamos lançando agora o nosso canal de dinâmicas, mas preste atenção, a dinâmica desta aula está no final deste vídeo, fique atento. Mas criamos agora esse canal aqui, olha, Descomplicando a EBD. Nesse canal, nós estamos postando somente as dinâmicas da classe de adultos até jardim de infância. Eita maravilha, viu? Fique à vontade para estar se inscrevendo também no nosso novo canal. Criamos também um canal agora de vídeos pequenos, onde vou estar postando explicações de cada lição. Explicações pequenas, 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Você vai poder até pegar mesmo e enviar para os seus alunos. Fique à vontade, professor. Deixo aqui o nome do nosso terceiro canal, PR Giovanni Santos, Giovanni com J. Aproveita, se inscreve em nossos canais. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: Até que o poder de cima venha sobre vocês. Antes de subir aos céus, o mestre renovou a promessa de que voltaria para buscar os seus discípulos, mas antes disso, enviaria sobre eles o poder do alto para capacitá-los a fazer a obra. Ou seja, os discípulos conviveram com Jesus em torno de 3 anos e meio, ouvindo os seus ensinamentos. Mas, no entanto, ele fez a promessa que iria, mas retornaria. Mas nesse período que ele foi, ele enviaria o Consolador para estar conosco. Porque ele sabe muito bem as nossas necessidades. Ele sabe muito bem as nossas dores. Se o Espírito Santo não tivesse conosco, o que seria da igreja? Eita, se o Espírito Santo não tivesse sido enviado, o que seria de você? O que seria da igreja? Deixa aqui nos comentários e converse também com seus alunos. Já que é o Espírito Santo que tem essa função de nos fortalecer, de nos capacitar na obra do Senhor e também convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Se não fosse o Espírito Santo que estivesse conosco hoje, no tempo da graça, o que seria a igreja? Como é que nós conseguimos vencer as tentações e as provações? E também serem capacitados para estar na obra do Senhor. Se você está cantando, se você está pregando, é porque o Espírito Santo de Deus está lhe dando graça, sabedoria para realizar a obra do Senhor. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, a letra A, que traz por título: Jesus renova a promessa antes de subir aos céus. Jesus exerceu seu ministério aqui na terra, ensinando aos seus discípulos a respeito de tudo o que era necessário para que eles continuassem a ministração de pregar o evangelho. Para cumprir essa missão, os discípulos precisavam da capacitação divina. Assim como na ocasião em que o Senhor Jesus enviou os 70 discípulos e os deu autoridade, a igreja do Senhor precisava de revestimento de poder do Espírito para cumprir a missão evangelizadora com autoridade. Por esse motivo, o mestre lhe ordenou que ficasse em Jerusalém para esperar a promessa do Pai. Vejamos aqui agora. Cristo Jesus morre, ressuscita, passa aqui na terra 40 dias ensinando o povo, ensinando os seus discípulos, preparando para o grande desafio. E, no entanto, depois faz a promessa que estaria enviando o Consolador, que eles deveriam esperar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Eles não poderiam sair pregando o evangelho antes que recebesse esse revestimento de poder, de autoridade. Com isso, a igreja primitiva, em torno de 120, se reúnem para estar orando e buscando o Senhor. Isso mesmo, em oração, passa 10 dias orando. Jesus, manda o Consolador.
Jesus nos batiza com o Espírito Santo. Jesus nos reveste com poder e autoridade. A igreja passa 10 dias, quase 120 pessoas orando e esperando o batismo no Espírito Santo e com fogo. E depois desses 10 dias, acontece o derramamento do Espírito Santo, quando todos que lá estavam receberam o batismo no Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Mas que língua foi essa? Você sabe? Calma, calma, professor. É somente para deixar você agitado aí. Vamos estar vendo isso nessa lição, nessa revista. Fica tranquilo. Vejamos agora. À espera da promessa. Antes de retornar aos céus, o Senhor se reuniu com muitos seus discípulos e lhe prometeu que receberia o poder do Espírito para testemunhar a respeito dele em vários lugares, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, como também nos lugares mais distantes da terra. No dia de Pentecoste, quando a promessa divina se cumpriu, apenas 120 irmãos estavam reunidos. Agora observe, né? Em torno de 500 pessoas tiveram contato com Jesus após a sua ressurreição. Em torno de 500 pessoas, mas orando, só tinha apenas 120 pessoas orando, esperando o derramamento do Espírito Santo, que era algo necessário para realizar a obra do Senhor. Não tinha para onde fugir. Se quisesse fazer a obra do Senhor, precisava esperar esse revestimento de poder e autoridade para que a igreja pudesse dar seguimento à obra de Cristo. Uma observação. Perceba o seguinte: Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele foi batizado nas águas e também veio sobre ele o Espírito Santo. Percebeu aqui? Observe. Jesus, antes de iniciar seu ministério, ele foi batizado nas águas e também recebeu o Espírito Santo de Deus lá no Rio Jordão, quando foi batizado por João Batista. Aqui agora, a igreja também precisa esperar esse revestimento, a vinda do Espírito Santo, para só depois dar seguimento à obra de Cristo. Você percebe a importância que há em ter o Espírito Santo de Deus? E aqui nós estamos falando desse revestimento de poder, do batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Agora observação aqui, viu? Para que não possa haver dúvida. Todo crente salvo, liberto, porque tem crente que não é salvo e tem crente que não está liberto. Concorda comigo? Mas todo cristão verdadeiro, ele tem o Espírito Santo de Deus. Ele já está limpo pela palavra, ele já tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. Todo cristão salvo ele tem. É o que nós chamamos de, ele já é selado com o selo do Espírito Santo. Ok? Agora, o batismo no Espírito Santo é outra coisa. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, de autoridade para que a igreja possa realizar a obra do Senhor. Logo, todo crente tem o Espírito Santo, mas nem todo crente é batizado no Espírito Santo. Mas todo crente que é batizado no Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo na sua vida. Percebeu a diferença? Todo cristão tem o Espírito Santo, mas nem todo cristão é batizado no Espírito Santo. Por quê, pastor? Não sei, conversa com ele. Ah, pastor, o batismo escolhe quem vai ser batizado, quem não batiza. Não diz isso na Bíblia. Diz que é para todo mundo. Agora, cada um deve buscar, crer e desejar ser batizado no Espírito Santo. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vejamos a ordem de Jesus. Quando Jesus ordenou que os discípulos esperassem, não se tratava de um pedido, era uma ordem expressa do Pai para que eles estivessem no lugar certo e no dia certo para receber o dom do Espírito. As bênçãos espirituais são derramadas sobre aqueles que são obedientes. E esse foi o primeiro teste que os discípulos precisavam passar e ser aprovado, o teste da obediência. E eu falei aqui, 500 pessoas, possivelmente, no mínimo, tomaram conhecimento dessa promessa. Porque Jesus ressuscita, passa 40 dias nessa terra, tem contato com 500 pessoas, mas na oração, que é bom, só tinha 120. Esperando a promessa, só tinha 120. Talvez iniciou com mais pessoas, mas desistiram. Está demorando demais, não vai acontecer não. Outros diziam, eu não acredito nesse negócio. O que vai ser?
Como vai ser? Tem pessoas, irmão, que ficam questionando, receba em nome de Jesus. Tem pessoas, irmãos, que querem investigar como, irmãos, receba em nome de Jesus. Nós devemos buscar ao Senhor. Nós devemos ter uma vida de oração e desejar o batismo do Espírito Santo, que serve como revestimento de poder. Uma observação, viu? O batismo do Espírito Santo não salva ninguém. A salvação está em Cristo Jesus. O batismo não salva ninguém. O batismo é para quem é salvo. Se você está salvo em Cristo, peça, busque para que Jesus possa te batizar no Espírito Santo. Alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. A igreja recebeu o batismo do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, e isso acontece até hoje em todos os lugares da terra, onde tem pessoas querendo ser batizados, desejosos e orando. Jesus continua batizando no Espírito Santo com poder e autoridade e com fogo. Eita maravilha! Pastor, esse fogo fala de quê? Fala de purificação, de santificação. Logo, todo cristão que foi batizado no Espírito Santo, ele deve buscar constantemente a santificação, a consagração, a fugir do pecado. Esse fogo fala também de aquecimento espiritual, sabe? De presença de Deus, de apagar todo o pecado, de fugir do pecado, sabe? De queimar todo o pecado, de se afastar de todo o pecado. Porque o Espírito Santo está na nossa vida. E assim como o fogo queima, toda impureza, que nós também possamos ter os nossos pecados purificados, santificados, eliminados da nossa vida. Isso mesmo, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. E isso não significa que não vai ter luta e não vai ter dificuldade. Vamos ter, mas, no entanto, se arrependa do pecado, busca o Senhor, se humilha, porque Deus está pronto para estar nos perdoando. Entendeu? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: amigo pré-adolescente, a promessa do revestimento de poder do Espírito Santo é bíblica. Deus prometeu no Antigo Testamento, por meio do profeta Joel, que enviaria o poder do alto. Essa promessa está estendida a todos que creem até os dias atuais. Portanto, creia na promessa do batismo no Espírito Santo, pois ele é para todos os filhos de Deus. Logo, se é para todos os filhos de Deus, essa promessa é para você, que não é batizado no Espírito Santo. Que você possa buscar, orar, jejuar e que Jesus possa lhe batizar no Espírito Santo, que é revestimento de poder e autoridade. Mas agora uma dica, viu? Jesus não vai batizar ninguém para ficar no banco parado, não. Somente pulando, sapateando, falando em línguas estranhas. Todos os crentes na Bíblia, que foram batizados no Espírito Santo, tiveram disposição, coragem para realizar a obra do Senhor. Logo eu acho estranho quando tem pessoas aí cheias do Espírito Santo, que roda, sapateia, aquela coisa toda na igreja. Aí você chama para o evangelismo, não quer. Você dá uma função na igreja, não quer. Eu não vejo na Bíblia ninguém recebendo o batismo no Espírito Santo e sem ter disposição depois para pregar o evangelho, anunciar a Cristo Jesus. Depois do batismo no Espírito Santo, depois de receber esse revestimento, você tem que fazer a obra de Cristo dobrado. É mais vezes ainda, com muito mais coragem, ousadia no Espírito Santo. Pois o batismo no Espírito Santo é fortalecimento, é revestimento de poder. Não é para ficar sentado no banco, não. É para que você possa sair e pregar o evangelho cada vez mais. Você também pensa dessa forma? Por gentileza, comente aqui, tá bom? Quero saber o seguinte: gostou dessa aula? Entendeu? Ficou em dúvida? Você já sabe, deixa aqui nos comentários, tá bom? E lembrando, assista agora a nossa dinâmica, que está sensacional. A dinâmica vai estar te ajudando na aplicação desta aula. Sem demora, assista a nossa dinâmica. Agora sim, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 1 dos pré-adolescentes do terceiro trimestre, que traz por título A Promessa do Derramamento do Espírito Santo. Veja só, nesta revista vamos falar muito acerca do Espírito Santo. E nessa nossa primeira atividade, ou a nossa primeira dinâmica, vamos abordar essa importância do derramamento do Espírito Santo, da nossa postura e atitude. Por isso, faça o seguinte: prepara aí 2 cartazes semelhantes a esse. 2 cartazes semelhantes a esse. Com algumas perguntas do tipo: o que é o batismo do Espírito Santo? Primeira pergunta, e deixa o espaço. Segunda pergunta: o que fazer para receber o batismo? Para que receber o batismo do Espírito Santo? Quem é batizado faz o quê?
E quem é batizado não pode fazer o quê? Tudo aqui são perguntas que estão dentro do nosso contexto, tá ok? Presta atenção. Você vai confeccionar 2 cartazes semelhantes a esse. Mas pastor, por que não fazer somente o questionário acerca do Espírito Santo? Porque quando você divide a turma em grupo, acontece uma discussão, um dá opinião, o outro fala um pouquinho, participa. E isso também é interessante. Por isso, em vez de preparar um questionário, faça um mini cartaz, pode ser até na folha de papel ofício, semelhante a esse, tá bom? Coloque essas perguntas aqui e você vai levar 2 cartazes semelhante a esse, pois poderá ter opiniões diferentes. Chegando na sala de aula, faça o seguinte, divida a sala em 2 grupos, grupo A e grupo B. Cada grupo vai receber um cartaz desse e vai precisar preencher essas informações. Por exemplo, o que é o batismo do Espírito Santo, o que fazer para receber o batismo, para que receber, quem é batizado no Espírito Santo deve fazer o quê, qual o seu comportamento, qual a sua atitude, da mesma forma. E quem é batizado no Espírito Santo não pode fazer o quê? Aí você vai dar em torno de 10 minutos, 7 minutos a 10 minutos, para que eles possam discutir entre eles sobre essas perguntas daqui e colocar somente uma única resposta. Por isso que é interessante dividir em grupos e 2 grupos, para que cada grupo possa apresentar as suas colocações, a sua opinião. Logo após isso, você dará a oportunidade para que cada equipe possa assim apresentar as suas informações. Tenho dito, a divisão em grupos facilita a aprendizagem bastante e tem alunos que é tímido, mas lá no grupo ele acaba participando e colocando a sua opinião, tá bom? Por isso, confeccione 2 cartazes, leve para a sala de aula, divida em 2 grupos, cada grupo recebe o seu cartaz e vai precisar preencher aqui essas informações, tá bom? Mas quero saber de você. Você gostou? Não gostou? Achou simples? Vai modificar? Fique à vontade. A minha intenção é trazer alguma sugestão de atividade para que você possa realizar na sua turma. Mas fique à vontade para modificar. Só peço o seguinte, a modificação que você vai fazer, por gentileza, deixa aqui nos comentários, pois assim outros professores podem também estar fazendo, tá bom? Se gostou, se inscreva no canal e ative o sininho, viu? Venha fazer parte da nossa família. Mas primeiro, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eita glória, estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Se você quiser ser membro para assim receber todo o nosso suporte, vou deixar aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo, pois estamos fornecendo para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, a lição comentada, a lição descomplicada, a dinâmica digitada, enviamos também resumos, são diversos materiais, escala, videochamada, atividades, enviamos materiais tanto para você que você possa estar estudando, como também atividades que possa enviar para os seus alunos. Ou seja, é um material completo para que você possa estar estudando e materiais também que você possa enviar para os seus alunos, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Caso você queira ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Agora vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 1 dos pré-adolescentes, que traz por título A Promessa do Derramamento do Espírito Santo. Veja só, na verdade não é nem tanto a dinâmica, é mais uma sugestão para você fazer com a sua turma. Nesse trimestre nós vamos estudar o derramamento do Espírito Santo, em outras palavras, o batismo do Espírito Santo. Por isso é interessante você conversar com seus alunos sobre essa importância e desde o início fazer oração, para que Deus possa batizar a sua turma toda com o Espírito Santo. É necessário no início da sua aula ou no final você questionar o seguinte: vocês são batizados do Espírito Santo?
que ainda não é batizado, quem já é batizado aqui, quem gostaria de ser batizado no Espírito Santo e que pudesse fazer um cronograma de oração, de jejum, de consagração. Você está entendendo? Você, enquanto professor da EBD, precisa motivar, incentivar a sua turma a buscar o batismo do Espírito Santo. Por isso, desde esse início, olha, nessa primeira aula, vocês já vão fazer uma oração. Veja só, vão fazer um círculo. Nesse ciclo, vocês vão estar discutindo quem é batizado, quem não é batizado, quem tem vontade de ser batizado e assim por diante. Logo após isso, vocês farão uma oração, você que é professor ou professora, e estará orando para que o Espírito Santo de Deus possa ser derramado sobre a vida dos seus alunos, tá bom? Por exemplo, no final de cada aula, você pode convidar, quem sabe, um obreiro, o seu pastor, o seu dirigente, um presbítero, para fazer esta oração. Mas preste atenção, é interessante que você chame para orar quem já é batizado no Espírito Santo. Olha, o certo é chamar pessoas que já são batizadas no Espírito Santo. Por exemplo, no final de cada aula, vai ter um momento de oração para que Jesus Cristo possa batizar sua turma no Espírito Santo. E no final de cada aula, você vai estar convidando um obreiro, uma irmã do auxílio de oração, para fazer uma oração, para que haja batismo no Espírito Santo. Você entendeu? Nessa primeira aula, você conversa com a sua turma, aquela discussão, e você mesmo vai estar orando sobre essa necessidade. Durante a semana, convoque seus alunos para estar jejuando, buscando a Deus, consagrando, lendo a Bíblia Sagrada. E no final da aula de número 2, você vai estar convidando o seu pastor, o seu dirigente, um presbítero da igreja, uma irmã do auxílio de oração, alguma pessoa que seja batizada no Espírito Santo para fazer uma oração, uma intercessão, para que Jesus Cristo também possa batizar a sua turma. E eu creio, em nome, preste atenção, eu creio em nome de Jesus, que Jesus vai batizar a sua turma com o Espírito Santo. Jesus Cristo vai batizar muitas pessoas no Espírito Santo nesta aula, nesta lição da revista dos pré-adolescentes. Se você crê, deixa aqui, pastor, eu vou fazer oração. E durante a semana vai precisar jejuar, lê a Bíblia Sagrada, no final da aula, faz aquele ciclo, aquela oração abençoada e convide alguém para fazer essa oração, tá bom? É somente a sugestão, fica à vontade para modificar. Mas pergunto, vai fazer? Gostou? Então, por gentileza, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da nossa família. A paz do Senhor, que Deus esteja te abençoando, viu? Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.